Hoje você vai aprender a conta mais importante da sua vida. Não fuja. Sem saber essa conta com certeza absoluta, você vai ser enganado, vai jogar um monte de dinheiro fora e é impossível, absolutamente impossível passar em vestibular ou em concurso público sem saber a bendita regra de 3. Vou tentar explicar do jeito mais simples possível, sem usar nenhuma palavra esquisita ou difícil, para se você tiver 8 ou 80 anos conseguir entender. Antes de começar, uma coisa interessante desse vídeo é que ele é patrocinado por Ariel Líquido Concentrado. Sabe por quê? Às vezes as pessoas inventam uma coisa que rende mais, ocupa menos espaço e é mais barata, e para as pessoas perceberem essa vantagem toda, elas têm que saber usar, sabe o quê? Regra de 3. Primeira coisa, para que serve a tal regra de 3? É uma continha que a gente usa para calcular proporção. Mas Iberê, você disse que não ia usar palavras difíceis, já começou a usar e por isso eu vou embora. Calma, vou dar um exemplo bem simples e você vai entender. Você vai fazer um churrasco na sua casa, churrascão, vai convidar 20 pessoas e você não sabe quanto comprar de carne. Se você comprar carne a mais, você vai jogar a carne fora, vai jogar dinheiro fora, desperdiçar. Se você comprar carne a menos, as pessoas vão passar fome. Você não tem ideia. Aí chega o seu amigo Godofredo e fala assim: eu dei um churrasco na minha casa para 7 pessoas, comprei 3 quilos de carne e deu certinho. 3 quilos de carne para 7 pessoas e para 20. Bora então usar a regra de 3 para calcular essa proporção, para você comprar uma quantidade de carne proporcional à que o Godofredo usou no churrasco dele. Montando a conta então, na regra de 3 a gente sempre vai ter 3 números que eu vou colocar nessa tabelinha aqui. Nessa linha eu vou colocar os números do churrasco do Godofredo. E nessa linha, os números do meu churrasco. Nessa coluna, o número de pessoas. E nessa coluna, os quilos de carne. O Godofredo convidou 7 pessoas para o churrasco dele e comprou 3 quilos de carne. No meu churrasco, são 20 pessoas. E eu não sei quanto de carne eu preciso comprar. Eu vou tirar essa interrogação e colocar um X aqui no lugar. Antes de fazer a conta, sempre a gente vai ter que fazer uma análise. Se os números estão aumentando ou diminuindo juntos. Então aqui eu estou aumentando de 7 para 20 pessoas, certo? Desse lado, o número que eu vou conseguir aqui vai ser maior também. Eu vou ter que comprar mais carne do que o Godofredo comprou? Sim, né? Eu vou ter que comprar muito mais carne do que ele comprou, porque eu estou convidando muito mais gente. Então aqui vai aumentar, aqui também vai aumentar. Tá tudo certo. Às vezes o número não sobe dos dois lados não, e aí tem que mudar uma coisinha na conta, eu vou te explicar mais pra frente. Bora fazer a conta então. X é igual, né? Os quilos de carne que eu vou comprar são iguais a. Aí é o seguinte, você percebe que o X tem 2 números vizinhos e um que tá longe aqui na diagonal. Eu vou pegar esses 2 números vizinhos, então eu vou fazer 3 vezes 20, esse ponto aqui é vezes, tá? Dividido pelo número que tá longe. É só isso. Fazendo a conta aqui então, 3 vezes 20, 60 dividido por 7, x é igual a 8,6. Arredondando, né? Então aqui, no nosso churrasco, vai ter que comprar 8,6 quilos de carne. É só isso. Depois que a gente faz qualquer conta, é importante ver se o número do resultado faz algum sentido, se ele cabe naquela ideia que a gente está tendo ali. Então a gente aumentou o número de pessoas de 7 para 20. Aumentou pra caramba aqui. 20 é mais que o dobro de 7. Tem que ver se do outro lado isso também aconteceu. De 3 a gente foi para 8,6. 8,6 é um número bem maior do que 3? É. Ele é mais que o dobro que 3? É. Então ele tá dentro do que a gente esperava que a conta desse. Mais um exemplo de compra. Você vai lá no supermercado e encontra na prateleira Ariel Líquido Concentrado. Ele está ali na embalagem de 2 litros, o preço é R$30 e ele dá para 50 lavagens. Do lado está um sabão líquido bem conhecido, que não é concentrado, está na embalagem de 3 litros, custa R$24 e dá para 30 lavagens. Não vou nem falar de qualidade, você pode aí testar na sua casa a Ariel, você vai ver que é muito bom. Mas e aí, qual dos dois é mais barato? Para descobrir isso, a gente vai fazer uma regra de 3 e descobrir o preço por lavagem. Vamos analisar primeiro o sabão líquido, que não é concentrado. Aqui é o preço e aqui as lavagens, preço em reais. Aqui eu vou colocar da embalagem cheia e aqui eu quero saber o que acontece em uma lavagem. Qual é o preço de uma lavagem? Na embalagem cheia são R$24, que dão para 30 lavagens. Eu quero saber o preço de uma lavagem. Pensando na conta inteira então de novo,
Com R$24 eu consigo 30 lavagens. Quantos reais eu preciso para só uma lavagem? De novo, eu vou multiplicar os vizinhos. Então x igual 24 vezes 1, dividido pelo número que está longe, dividido por 30. O resultado vai dar 0,8, que é a mesma coisa que 80 centavos. Então, para uma lavagem, a gente vai ter que gastar 80 centavos. Mesma conta com Ariel líquido concentrado. A embalagem de 2 litros custa R$30 e dá para 50 lavagens. Quanto eu vou gastar para lavar só uma vez? Pega os números próximos de x e multiplica. 30 vezes 1, dividido por um número que está longe. Vai dar 0,6. Isso quer dizer que uma lavagem com Ariel líquido concentrado custa 60 centavos, muito mais barato. Se você discorda desses preços que eu estou usando aqui, foi o que eu achei no supermercado aqui perto de casa, mas agora você já sabe fazer a conta. Então pega o preço que tem aí do lado da sua casa e faça a sua conta, descubra quanto a lavagem custa para você. Mais uma coisa que a gente pode concluir usando regra de 3. Não faz nenhum sentido usar aquela medição que já vem na máquina de lavar na hora de colocar o sabão líquido. Isso porque a quantidade de sabão que vai no concentrado é completamente diferente, quer ver? Fiz duas tabelas idênticas, aqui a coluna dos litros e aqui a coluna das lavagens. Então, com 2 litros de Ariel, a embalagem de 2 litros, eu consigo 50 lavagens. Para uma lavagem, quanto que eu vou precisar de Ariel? X está aqui, multiplica os vizinhos, vai dar 2 vezes 1 dividido por 50, que é igual a 0,04. Vamos lembrar que esse resultado está em litros, a gente sempre tem que usar a mesma unidade aqui. Então o resultado é em litros, 0,04 litros é a mesma coisa que 40 ml. Lá do outro lado, 3 litros de sabão dá para 30 lavagens. Se eu quiser calcular só uma lavagem, multiplico os vizinhos e divido pelo que está longe. Vai dar 0,1. 0,1 litro em ml, isso dá 100 ml. Ou seja, com o sabão concentrado, você usa uma quantidade muito menor por lavagem. Nas instruções dos sabões líquidos, você vai ver sempre que a embalagem é em tampinhas, e aí você descobre por que a tampinha do concentrado é muito menor que a tampinha do sabão líquido comum. Vou aproveitar a nossa penúltima conta, quando a gente calculou quanto custa cada lavagem, para dar meu último exemplo, que é o mais importante de todos quando a gente fala de regra de 3, que é porcentagem. Quanto por cento Ariel é mais barato que o outro sabão quando a gente fala de rendimento? A gente já sabe que a lavagem com Ariel custa 60 centavos e a lavagem com outro sabão, 80 centavos. Quanto por cento esse aqui é mais barato que esse? Montar a tabela, aqui eu coloco o preço e aqui eu coloco a porcentagem. Aqui eu coloco o outro, aqui eu coloco a Ariel. Preço do outro, 0,80. Ele corresponde a 100%, porque é a base que a gente vai usar para comparação. Ariel custa 60 centavos. E o que eu quero saber é isso aqui. Agora acho que você já decorou, hein? 100 vezes 60 centavos dividido pelo número que está longe. O resultado disso aqui é 75. Então a gente tira o x. A gente descobriu que o preço de Ariel é 75% do preço do outro sabão. Não quer dizer que é 75% mais barato. A gente tem que fazer uma subtração aqui. 100 menos 75, a diferença entre os dois é de 25%. Ariel é 25% mais barato. Se você não está acostumado com porcentagem, talvez você tenha estranhado esse 100 que eu coloquei aqui. De onde que eu tirei esse número 100? Se no começo a gente só tinha dois dados, dois números, esse e esse. Como que eu vou fazer regra de 3 só com dois números? Quando é porcentagem, um desses números a gente tem que comparar com 100. Um dos números vai ser o inteiro, vai ser a nossa base de comparação. Nesse caso a gente escolheu o outro preço e comparou com Ariel para descobrir o quanto Ariel corresponde de outro preço. Então a gente descobriu que Ariel corresponde a 75% do outro valor, ou seja, ele é 25% mais barato, que é a diferença entre 75 e 100. Tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com a regra de 3, eu vou dar um exemplo e você vai ver. Vamos lá, você vai pintar o seu quarto, né? Então você sabe que se você contratar 2 pintores, eles vão levar 8 horas para pintar o quarto.
mas você está com muita pressa. Então você tem um dinheiro lá para contratar mais um pintor. Quanto tempo 3 pintores vão levar para pintar? Aqui eu vou colocar o número de pintores e aqui as horas. Aqui é sem pressa, aqui é com pressa. Sem pressa, eu vou ter 2 pintores que levam 8 horas para pintar. Como eu tô com pressa, eu vou contratar mais um pintor. 3 pintores, quantas horas? Fazendo do jeito tradicional, então, multiplico os vizinhos. X é igual a 8 vezes 3, dividido pelo número que está longe, dividido por 2. Dá 24 dividido por 2, 12 horas. 2 pintores demoram 8 horas, 3 pintores vão demorar 12 horas. Mas peraí, com 2 pessoas demora 8 horas, com 3 demora muito mais. Quer dizer que essa pessoa que eu contratei fica só atrapalhando os outros, né? Porque o serviço demora muito mais tempo. Essa conta é claramente errada. Então é muito importante a gente analisar o final da conta, analisar o número que a gente chegou e ver se ele faz sentido. Ele não faz sentido. Você contrata mais gente e aí demora mais tempo. Tinha que ser o contrário, né? Lembra que a gente fazia aquela análise lá no começo da conta? Aquela análise era assim, a gente aumenta o número de pessoas e aqui vai aumentar o número de horas? Aqui não, aqui vai diminuir. Então essa conta, ela tá estranha, ela tem que ser feita de um jeito diferente. Tem uma coisa invertida nessa lógica, né? A gente aumenta o número de pintores e diminuem as horas. Então sempre que um lado você aumenta e o outro diminui, a gente tem que fazer a conta de um jeito diferente e aí ela se chama regra de 3 simples inversa. É só mudar o jeitinho de fazer a conta. Agora eu vou multiplicar os números da linha que está completa e dividir pelo número que está lá do lado do x na linha incompleta, né? Ela está incompleta porque a gente não sabe esse número. Então pega o número da linha completa, x vai ser então igual a 2 vezes 8, 2 vezes 8, dividido pelo número que está lá sozinho com o x, dividido por 3. 2 vezes 8, 16, dividido por 3, vai dar 5,333. Vamos só lembrar que isso aqui não é 5 horas e 33 minutos. É 5 horas e 1/3, né? Esse 0,333 corresponde a 1/3. 1/3 é 20 minutos. Então aqui a gente tem 5 horas e 20 minutos. Vamos dar aquela paradinha para raciocinar. 2 pessoas pintam em 8 horas, 3 pessoas pintam em menos tempo, certo? Um pouquinho a menos, porque uma pessoa a mais não vai diminuir pela metade. Então 5 horas e 20 minutos, que não chega a ser a metade de 8, é um pouquinho mais da metade, faz todo sentido, é o resultado que a gente esperava. Continha agora para você fazer aí e deixar nos comentários o resultado para ver se entendeu direitinho a regra de 3. Aqui em São Paulo a gente usa para pegar ônibus esse cartão aqui chama bilhete único. O ônibus custa R$ 3,80, eu carrego esse bilhete com o valor que eu quiser, e quando eu passo na catraca, eu passo esse cartão lá na frente, ele me debita R$ 3,80. Ele tira R$ 3,80 do cartão e mostra quanto ainda sobrou. Então vamos supor que eu passei lá na catraca, ele debitou R$ 3,80 e sobraram R$20. Quantos dias eu ainda vou conseguir usar esse cartão, considerando que eu uso para ir e voltar da escola? É uma passagem para ir e uma passagem para voltar. Nesse vídeo não teve nenhuma explosão, não teve nenhuma experiência surpreendente, mas se você entendeu direitinho, isso vai ser uma das melhores ferramentas que você ganhou para ajudar na sua vida. Sério. Não esquece de deixar um joinha aí embaixo que o YouTube tá precisando de conteúdo sério que faça diferença, hein?